Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 1. A maternidade divina, grandeza fundamental de Maria. A grandeza fundamental de Maria, razão de ser de todas as outras, é a maternidade divina. De acordo com uma percepção comum, a maternidade divina não é somente a razão de ser das outras grandezas, mas também da própria existência de Maria, pois ela foi criada especificamente para tornar-se a Mãe de Deus. Na Bula Ineffabilis, o Papa Pio IX ensina, ao definir a Imaculada Conceição de Maria, que a origem de Maria e a encarnação da sabedoria divina foram decididas por um único e mesmo decreto. Assim, a maternidade divina explica tudo em Maria, e sem essa maternidade, nada nela pode ser explicado. Então, a maternidade divina é a grandeza fundamental de Maria. É a razão de ser todas as outras grandezas. Esta maternidade divina é a razão de ser das outras grandezas, mas também da própria existência de Maria. Porque ela foi criada especificamente para se tornar a Mãe de Deus. Na Bula Ineffabilis, Deus até, o Papa Pio IX ensina, ao definir a Imaculada Conceição de Maria, que a origem de Maria e a encarnação da sabedoria divina foram decididas por um único e mesmo decreto. Assim, a maternidade divina explica tudo em Maria, e sem essa maternidade, nada nela pode ser explicado. Estas palavras são muito importantes nós meditarmos. E por isso, já que estamos a falar da Bula Ineffabilis Deus do Papa Pio IX, por que não meditarmos em algumas das frases que lá estão escritas? Eu convido a todos a conhecer esta bula e lê-la de forma completa. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um link onde podem aceder à versão em português, porque no site do Vaticano só tem a versão em italiano. E então vou ler algumas frases que estão lá. Talvez aquelas que mais nos poderão ajudar a compreender o quanto a maternidade de Maria foi toda explicada pelos papas, pela tradição da Igreja. E precisamos compreender que a Imaculada Conceição foi um privilégio de Maria devido exatamente a isso, porque ela iria ser a mãe de Jesus Cristo. E sempre a Igreja acreditou nisso. Aliás, em Portugal, já muito antes do Papa proclamar o dogma, a Imaculada Conceição era já acreditada por todos. Mas vamos ler algumas partes desta bula Ineffabilis Deus. Deus inefável, cuja conduta toda bondade e fidelidade, cuja vontade é onipotente e cuja sabedoria se estende com poder de um extremo ao outro do mundo, e tudo governa com bondade. Tendo previsto desde toda a eternidade a triste ruína de todo o género humano, que derivaria do pecado de Adão,
com desígnio oculto aos séculos, decretou realizar a obra primitiva da sua bondade, com um mistério ainda mais profundo, mediante a encarnação do Verbo, porque, induzido ao pecado contra o propósito da divina misericórdia, pela astúcia e pela malícia do demónio, o homem não devia mais perecer. Antes, a queda da natureza do primeiro Adão devia ser reparada, com melhor fortuna, no segundo. Assim, Deus, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e pré-ordenou para seu filho uma mãe, na qual ele se encarnaria, e da qual, depois, na feliz plenitude dos tempos, nasceria, e de preferência qualquer outra criatura, fê-la alvo de tanto amor, a ponto de se comprazer nela, com singularíssima benevolência. Por isto, cumulou-a admiravelmente, mais do que todos os anjos, todos os santos, da abundância de todos os dons celestes, tirados do tesouro da sua divindade. Assim, sempre absolutamente livre de toda a mancha do pecado, toda bela e perfeita, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade, que depois da de Deus não se pode conceber outra maior, e cuja profundeza, afora de Deus, nenhuma mente pode chegar a compreender. E certamente era de todo conveniente que esta mãe tão venerável brilhasse sempre adornada dos fulgores da santidade mais perfeita e imune inteiramente da mancha do pecado original, alcançasse o mais belo triunfo sobre a antiga serpente, enquanto a ela Deus Pai dispusera dar seu Filho unigênito, gerado do seu seio, igual a si mesmo e amado como a si mesmo, de modo tal que ele fosse por natureza Filho único e comum de Deus, Pai e da Virgem, porquanto o próprio Filho estabelecera torná-la sua mãe, de modo substancial, porque o Espírito Santo quisera e fizera de modo que dela fosse concebido e nascesse aquele de quem ele mesmo procede. Com estas palavras, o Papa Pio IX começa a sua bula Inefabilis Deus. É dizer que Deus deu à Virgem Maria todos estes dons, a começar a Imaculada Conceição. Ela tinha que estar livre de toda a mancha do pecado, toda bela e perfeita, para que pudesse receber em seu ventre o Filho de Deus. E isto ele estabelecera por causa de toda a sua bondade, da sua onipotência, da sua sabedoria. O dogma da Imaculada Conceição já era acreditado muito antes de ser dito e proclamado como dogma. Como aqui mesmo o Papa Pio IX refere. Porém, esta mesma doutrina, admitida desde os tempos antigos, profundamente radicada na alma dos fiéis e admiravelmente propagada no mundo católico, pelo cuidado e pelo zelo dos bispos, de modo mais claro, foi professada pela Igreja quando esta não hesitou em propor a Conceição da Virgem ao culto público e a veneração dos fiéis. E é verdade, a primeira santa portuguesa, ela criou uma ordem dedicada à Imaculada Conceição. E em Portugal, já antes de ser proclamado o dogma,
a Imaculada Conceição já era dita e aceita por todo o povo. Por isso, quando o Papa proclama um dogma, não é uma novidade, mas sim para reafirmar uma verdade já aceita e que toda a gente crê, já desde o início. Porque faz todo o sentido que Maria seja imaculada. Porque só num corpo imaculado, alma imaculada, poderia nascer o Filho de Deus. Os papas antes de Pio IX já por muitas vezes favoreciam esta devoção. E se vocês lerem esta bula, vão ler esta parte em que o Papa Pio IX lembra a todos que esta devoção à Imaculada Conceição já vinha de muito tempo antes. Aliás, os papas até proibiram que houvesse uma doutrina contrária a esta crença. Como, por exemplo, o Papa Alexandre VII, que dizia: nós temos bem presente que a Santa Igreja Romana celebra solenemente a festa da Conceição da Imaculada e Sempre Virgem Maria e aprovou outrora um ofício especial e próprio para dita festa, segundo as disposições que então foram dadas por Sisto IV, nosso predecessor. Desejamos, pois, favorecer esta louvável e piedosa devoção, a festa e o culto a ela prestado, e que permaneceu inalterado na Igreja Romana desde a instituição da mesma, e consoante o exemplo dos romanos, pontífices, nossos predecessores, defender este devoto modo de venerar e honrar a Beatíssima Virgem preservada do pecado original por virtude da graça proveniente do Espírito Santo. Estão a ver que um Papa, ele nunca vai criar uma coisa nova. Antes vai reafirmar aquilo que já sempre se creu, sempre se acreditou na Igreja Católica. E por isso, a Imaculada Conceição, apesar de ter sido proclamada por esta bula, antes ela já era acreditada por todos. E o que é a Imaculada Conceição? Bem, é a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isto deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Então, Virgem Maria, desde o seu primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente. Por quê? Porque ela ia ser a mãe de Jesus Cristo, Salvador de todo o género humano. E ela tinha que ser preservada de toda a mancha, especialmente do pecado original com o qual nascemos todos, exceto a Virgem Maria. Isso é o dogma da Imaculada Conceição. E isto que eu estou aqui a partilhar convosco é uma definição
que tem que estar no nosso coração. E o Papa Pio IX ainda dizia ao final da sua bula: escutem as nossas palavras, todos os caríssimos filhos nossos da Igreja Católica, e com sempre mais ardente fervor de devoção, de piedade e de amor, continuem a venerar e a invocar, a suplicar a Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, concebida sem o pecado original. E com toda a confiança, recorram a esta Dulcíssima Mãe de misericórdia e de graça, em todos os perigos, em todas as angústias, em todas as necessidades, em todas as dúvidas e em todas as apreensões. De feito, não pode haver lugar para temor ou para desespero, quando ela é a nossa condutora e a nossa protetora, quando ela nos é propícia e nos protege, pois que ela tem para conosco um coração materno. E enquanto trata os negócios que dizem respeito à salvação de cada um de nós, é solícita de todo o género humano, constituída por Deus, Rainha do céu e da terra, e exaltada acima de todos os coros dos anjos e de todas as ordens dos santos. Ela está à direita do seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, e com as suas poderosíssimas preces de mãe, suplica, acha o que procura e não pode ficar frustrada. Então o Papa convoca todos para que rezem a Imaculada Conceição, com devoção, com piedade, com amor. A Maria, a Virgem Maria, Mãe de Deus, concebida sem o pecado original. Recorram a esta Mãe da Misericórdia para que nos livre de todos os perigos e angústias e em todas as necessidades nos ouça, tirando as dúvidas, as apreensões, o desespero, que ela nos proteja, que ela nos conduza pela sua Imaculada Conceição à salvação das nossas almas e nos livre de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.